Oi, seja muito bem-vindo a esse canal, meu nome é Mike Couto e esse aqui é o vídeo trailer desse canal, onde eu quero dar um leve background, né? Um pouco sobre esse canal, um pouco sobre o que é esse canal. Talvez você esteja chegando agora sem saber o porquê desse canal, então esse vídeo aqui é meio que uma apresentação, por assim dizer, um pouco sobre esse canal, um pouco sobre mim e um pouco sobre o que a gente pretende fazer com o nosso trabalho aqui nesse canal. Então, fica aí pra gente conferir um pouquinho isso. Acho que para começar é interessante falar um pouquinho sobre mim, assim. Há uns 5 anos atrás, por aí, eu comecei a ter um desejo muito grande de tocar violão. Interessante isso, porque eu não vim de uma família muito ligada à música, então não tinha ninguém muito perto que me influenciasse a esse querer tocar violão, né? Uma coisa realmente meio aleatória, assim. Talvez o fato de ir lá na igreja onde eu congregava e ainda congrego, não tinha ninguém que tocava, né? Então só tinha um baterista e a guitarra ficava lá parada, então acho que isso também motivou um pouco a eu, tipo, quero tocar, quero ser quem toca lá e tal. Então comecei a tocar violão, comecei a aprender com os videoaulas na internet, mais uma coisa bacana na internet, que nos proporciona, na verdade, né? Propicia, nem sei se é uma palavra existente ou adequada, mas tudo bem. Voltando aqui pro vídeo, né? E aí eu comecei a assistir também, a procurar algumas músicas no YouTube para aprender a tocar, para me tocar na igreja, né? E aí foi aí que eu conheci a galera do Som do Reino, Alessandro Vilas Boas, Bruno Morada e outros do Som do Reino, que comecei a ouvir, comecei a curtir, comecei a gostar das músicas e comecei a tocá-las na igreja. E ali o YouTube começou a me recomendar outros vídeos também, não só de músicas, mas tipo pregações, vídeos de outros canais, como 2 Dedos de Teologia, como o canal do Douglas lá, o Jesus Cop também, que é muito legal, conteúdos muito bons. E então comecei a ser recomendado esses conteúdos, esses canais, esses pregadores. Eu comecei também a assistir, comecei a gostar, comecei a perceber que, caramba, tinha muita coisa ali que eu não tinha parado para perceber, e como eu não conhecia muita coisa da fé que eu dizia professar, né? Que tipo, eu não conhecia uma série de coisas, eu comecei a me maravilhar com esse mundo da teologia, por exemplo. Eu venho de um contexto, talvez, onde muitos também vêm, de, por vezes, um local onde a teologia não se fala muito sobre teologia, por vezes a gente nem sabe muito bem, nesses contextos, o que é teologia, a gente escuta meio vagamente, assim, ou em alguns casos até se escuta um pouco, mais de uma forma ruim, né? Uma ideia de que teologia é filho crente, uma ideia de que teologia não serve para nada, esse tipo de coisa que é mentira, né? Não é bem assim. Então, eu vindo desse contexto, então de repente eu me deparei com esse mundo da teologia, com essa amplitude gigantesca, e caramba, como a minha fé tem muita coisa interessante que eu não tinha percebido, que eu nunca tinha notado, que eu nunca tinha ouvido falar, e como que eu, sabe, isso me maravilhou, assim, sabe, tipo, se maravilhar com a grandeza de tudo aquilo que eu não imaginava que seria tão grande assim. E aí, aquilo foi gerando em mim um desejo muito forte de aprender, de assistir, de ver mais, de ver mais, de ver mais, e de captar muito dessas coisas. Só que também acontece comigo, e aconteceu comigo tanto que acontece com várias pessoas, que é a chamada fase da jaula. O que é isso? É um momento onde a pessoa está estudando um pouco de teologia, um pouco de umas coisas assim, e é um momento que a pessoa fica muito chata, por assim dizer, né? A pessoa fica crítica de tudo tá ruim, começa a ser crítico de pregação. Tudo bem que a gente tem que analisar as pregações, mas de uma forma respeitosa, né? Então, por vezes, a gente se torna uma pessoa muito arrogante, como se a gente soubesse de tudo e a gente não sabe de tudo. Então essa é uma fase um pouco ruim. E aí eu acho que eu estava me tornando, como muitas vezes a gente tem que tomar cuidado para não se tornar, o teólogo da janela. O que é o teólogo da janela? É aquele cara que fica na janela olhando o que está de ruim lá fora, só que ele não sai para ajudar, ele só aponta e fala, tem algum problema ali, mas ele não ajuda, ele não age, ele só está na janela do seu comodismo. É fácil a gente ser o teólogo da janela. É fácil a gente ser alguém que só está apontando aquele erro, aquele problema e não sai de forma, não tenta arrumar uma forma de ajudar, ou de ajudar, mesmo que seja levemente, a solucionar aquele erro, aquela coisa que está acontecendo ali e que está sendo denunciada. Então, é claro que esse processo de denunciar o erro é importante em muitos casos, mas também é importante a gente, de alguma forma, tentar contribuir para que aquilo seja resolvido. Não adianta só a gente ficar apontando. Então, acho que esse canal aqui surge muito como essa tentativa de não só ser alguém que fica criticando porque fulano falou uma coisinha meio fora da escritura, ou porque a pregação poderia ser mais bíblica ali aqui, mas de pensar, se Deus me deu essa capacidade, se Deus me deu certo conhecimento, eu posso passar isso adiante. Então, até uma coisa que eu falei aqui, acho que em algum episódio aí dos devocionais, esse canal aqui não é uma ideia minha de ser arrogante, querer impor as coisas a vocês.
eu estou aqui para aprender junto com vocês, porque muitas coisas também eu preciso aprender, eu preciso ser impactado por essas coisas, com certeza. Eu não sei de tudo, eu estou nesse processo de aprendizado e a gente está aqui junto. Então a ideia desse canal é com esse mundo de possibilidades que a palavra do Senhor nos oferece, a gente parar para pensar uma série de coisas que a gente nunca parou para pensar, o nosso lidar com a cultura, com as coisas, dia e com uma série de outras coisas da nossa fé. Então é nos instigar e nos trazer para essa realidade. Então, porta de entrada, mas é claro que a gente pode se aprofundar até com outros materiais de outras pessoas que também estão aí muito mais tempo do que eu, que estão produzindo conteúdo há muito mais tempo do que eu e que tem uma qualificação muito maior do que a minha para falar sobre esses assuntos, né? Então, sempre que possível eu vou estar aqui recomendando outros canais, como já até citei esses, o Dias de Teologia, o Jesuscope, e tem muitos outros, o Bibotalk, uma série de outros, inclusive quero fazer um vídeo depois aqui só recomendando canais e pregadores, que acho que é bem interessante a gente falar sobre isso. Afinal, tem essa questão, a internet abriu muitas portas pra gente, sabe? Por isso que eu não tenho muito como... Eu não gosto quando as pessoas ficam demonizando a internet, por exemplo, porque Deus usou a internet pra me atingir com a palavra do Evangelho. Deus usou a internet pra me trazer a real mensagem do Evangelho. Foi através dessas pregações, dessas mensagens que eu pude entender, caramba, eu sou salvo pela misericórdia e pela graça de Deus, né? Então, tipo, o Evangelho chegou a mim muito por essa porta, por esse espaço que a internet abre. Então a internet pode, e muitas vezes é uma ferramenta muito maravilhosa, que abre portas muito grandes e muito boas que a gente pode explorar e que chega a uma série de pessoas e lugares e que pode ser uma bênção muito grande. É claro, como todas as coisas, podem ter também questões ruins ali, e tem, né? Porque onde o ser humano está, sempre tem coisas boas e ruins acontecendo ali. Então é claro que também existem pessoas que se aproveitam da internet para fazer coisas que não valem muito a pena. A internet também abriu portas para que charlatões atuem, né? Então a gente também tem vários falsos mestres atuando nas redes sociais. Então a gente tem que tomar muito cuidado também, essa galera que se torna uma esponja. O que é uma esponja, né? A criança quando é pequena, ela é tipo uma esponja, ela vai absorvendo tudo, ela não filtra nada, ela só vai absorvendo. Só que tem uma hora que a gente precisa entender que a gente precisa ser como também uma peneira. Que é o quê? Saber peneirar e ver o que vale a pena e o que não vale a pena. Ver o que é correto e o que é correto, que a gente tem que reter e o que a gente não tem que reter. Então não dá pra gente reter tudo. Não dá pra você ir descendo lá o seu perfil, sei lá de quê, do Facebook, do Instagram, sei lá do que você tá vendo aí, e TikTok, eu não sei mais o que, e qualquer coisa de qualquer um que fala que é pastor, ou que você absorver tudo, não tem como. Porque você vai absorver um monte de coisa também que não vale a pena. Então a gente precisa saber filtrar, e acho que a ideia desse canal também é muito essa, trazer um senso mais crítico nosso. E teve uma coisa até no livro que eu li, que é alguns sermões do Martin Luther King, que ele fala sobre isso, me tocou muito, que a gente precisa ter uma mente crítica, acho que é algo assim que ele disse, mas um coração sensível. Se a gente só tem uma mente crítica, a gente se torna como eu estava me tornando, como muitos se tornam. Pessoas super críticas e tal, torronas e cheias de egoísmo, mas que não ajudam em nada, não tem um nível de sensibilidade e que não contribuem. São gente que não contribui. A gente precisa ter um senso crítico, isso é importante. A nossa fé traz muito disso, a Reforma Protestante traz muitos princípios dessa questão do senso crítico, mas a gente precisa combinar isso com um coração sensível, com um nível de sensibilidade, que por vezes é o que nos falta. Então a gente precisa saber trazer esse equilíbrio, porque muitos problemas na nossa vida rolam porque a gente não sabe equilibrar as coisas. A gente sempre tende a ir para extremos, a gente dificilmente consegue encontrar um equilíbrio. Se a gente for parar para pensar em várias coisas nisso, a gente tem que tentar fugir de certos extremos e tentar lidar de uma forma mais equilibrada. Então, quando a gente vai olhar, por exemplo, para a cultura, tem uns que vão se abrir demais à cultura e tem outros que vão se fechar demais à cultura, como se tudo não valesse nada, como se tudo de nada pudesse ser aproveitado. Então não é nem ir para o extremo daquele que retém tudo e não analisa nada, e nem ir para o outro extremo daquele que demoniza tudo, porque isso não vai resolver nada. A gente acaba criando prisões desnecessárias e as pessoas vão querer se libertar disso, porque quem está preso quer ser solto, não é verdade? Na maioria das vezes. E aí essas pessoas vão abandonar, e por isso que muita gente aí abandona, então falsas prisões. A gente vai falar sobre muita coisa disso aqui nesse canal. Tem algumas coisas que já estão até aqui no canal, outras que vão chegar depois. Mas basicamente é muito isso. A ideia é que a gente pensar juntos, refletir juntos. É claro que em muitos momentos a gente vai discordar, porque faz parte, ninguém concorda em tudo. Isso também é uma beleza, a gente saber. Cada um tem um pouco uma parcela. Eu costumo dizer que é como se a gente estivesse em volta de uma grande mesa redonda, com um objeto no meio, e cada um está olhando de um ângulo diferente. Ninguém está olhando a mesma coisa totalmente. Cada um está olhando de um ângulo diferente, tendo uma perspectiva diferente. Afinal, você teve uma vivência muito diferente da minha, muito provavelmente, né? Então, a vivência na sua família, a cultura da sua família, uma série de outras coisas. Cada um de nós tem um contexto, né, com o qual a gente foi construído, né?
por assim dizer. Então isso tudo molda a forma como a gente pensa. Por isso que você pode pegar uma série de pessoas e colocar para ver a mesma coisa, elas vão ter perspectivas diferentes sobre a mesma coisa. A gente pode olhar para um lado disso negativamente, como algo ruim, mas a gente pode olhar também como isso pode ser bom. Porque a gente pode combinar essas diferentes visões que nos são dadas ali para conseguir ver a completude maior das coisas. Então o Senhor nos chama como uma parte desse grande corpo do Senhor, cada um com a sua função, cada um tem a sua importância, ninguém sabe de tudo, ninguém é tudo ali, Deus é tudo, tá? Mas cada um tem a sua parcela, né? E junto, essa combinação dessa multiforme graça de Deus transforma em algo incrível e a gente consegue ver algo muito mais completo. Então por isso que também é um convite à reflexão sua e à sua contribuição. Se você quiser deixar sempre comentários, se você perceber alguma coisa, se você discordar de alguma coisa, estamos abertos a conversar de forma respeitosa. A discordância respeitosa é sempre muito valiosa. Olha, até rimou aqui, discordância respeitosa é sempre muito valiosa, sempre vale a pena. Então é isso, a gente tem que também aprender a discordar. A gente pode discordar e nem sempre tem muito problema nisso. A gente vai entrar um pouco aqui no mundo da teologia e perceber também como que dentro desse universo de teologia a gente tem muitas divergências ali dentro também. A gente tem muitas linhas que se divergem de certo aspecto e que nem sempre necessariamente a gente precisa se ver como inimigos ou algo assim, claro que não. A gente pode se unir e se focar naquilo que nos une, né? Então, quando a gente vai olhar para assuntos como... Então tem algo que une todas essas linhas, todas as pessoas que creem de forma diferente, né? Tem algo que une todos eles, que é que a crença de que Jesus vai voltar, de que Jesus volta. Então, isso é o ponto central que une, que faz com que todos eles possam ser irmãos, por mais que discordem de como isso vai acontecer. Né? Então a gente tem divergência, por exemplo, na questão da salvação, né? Arminianos, calvinistas. A questão é que, por mais divergente que possa acontecer, todos eles creem que são salvos pela misericórdia de Deus, pela graça do Senhor. Todos eles creem que os homens precisam de salvação e que Cristo é o único Salvador. E isso é o que os une. Dependendo de como um acredita numa determinada coisa, um detalhe ali, um detalhe aqui, eles acreditam nos pontos centrais que fazem com que sejam cristãos e evangélicos. Né? Agora, quando foge dos pontos centrais, aí já vira heresia, aí já vira seita ou outro tipo de coisa. Aí sai, né, desses muros da fé cristã, da fé protestante. Mas existem dentro desses muros da fé protestante espaço para certas divergências e dá para se viver bem mesmo no meio disso daí, sendo cristão, né? Um cristão aprendendo a lidar com as diferenças, porque todos nós somos diferentes. A igreja é muito disso, cada um é uma pedrinha, cada um é uma pedra diferente da outra que se encaixa ali para formar esse grande templo que é a casa do Senhor. Então a ideia desse canal aqui não é todo mundo ser robozinho pensando igual, mas é nos convidar a pensar, a refletir, a olharmos junto para essa mesa, para essa grande mesa, e no meio dessa mesa está a palavra de Deus, no meio dessa mesa a Escritura, no meio dessa mesa tudo que o Senhor nos trouxe, e juntos refletirmos e pensarmos acerca disso, e cada um com o seu pedacinho ali, podemos ver de forma mais completa, né? Podemos ver de forma mais clara, porque o Senhor se revela no meio dessa multiforme graça. Então é isso, a gente vai falar sobre muita coisa aqui, vai ter muita reflexão, a gente vai falar um pouco sobre cultura, fé, religião, política, dependendo do caso, que tem a ver com a fé e tudo mais. E é isso, vamos falar sobre muita coisa, vamos falar sobre livros, eu quero fazer um vídeo depois também dando algumas dicas de livros, leitura da Bíblia, devocionais, já tem alguns aqui. Então, espero que você curta, espero que você acompanhe e que seja um trabalho aqui bacana. Vamos juntos sair da janela e vamos agir, né? Vamos juntos aprender e para que sejamos cristãos, pessoas que são relevantes, que têm uma fé relevante na sociedade, que a nossa fé não fique só presa nas nossas confissões, né? Ah, eu creio, maravilha. O Brasil é um país que em números tem muitos cristãos, mas infelizmente, quando a gente vai olhar para a realidade, isso por vezes faz pouquíssima diferença no que diz respeito à sociedade no geral. Então a gente precisa saber usar a nossa fé de forma inteligente, a gente precisa saber pensar as coisas, a gente precisa ser pessoas que têm um senso crítico, mas que também têm um coração sensível, e pessoas que sabem conciliar bem a sua fé com essa realidade, com tudo mais, e que tem uma fé que está no chão, mas que também está do céu, e isso tudo aí, e é maravilhoso. Então vamos pensar juntos, esse aqui é um convite para você, se inscreva nesse canal e vamos nessa jornada, que é longa aí, talvez a vida inteira, mas que é uma jornada belíssima, e que será muito bacana viver ela, e não sozinho, como a vida cristã não é feita só de um, mas em conjunto. Então vamos aí juntos nesse barco, nesse navio, nessa batalha, em qualquer outra coisa que você quiser colocar aí, dá pra colocar um monte de metáforas diferentes, mas tudo bem, é isso. Muito obrigado pela sua companhia e eu vejo você, se Deus assim permitir. Um abraço, até a próxima.